São 3 horas e 39 minutos. O livro de suspense que aborda a psicopatia como algo muito mais comum do que a gente pode imaginar. Olha só, hein, que assunto interessante. A gente está entrando em contato aqui com Arthur Santileone. Ele é advogado e ator que estuda patologia através do viés clínico e jurídico. Arthur, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio CBN. Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Boa tarde. Arthur, eu acho que assim, a gente tem uma ideia, né, uma ideia coletiva do que seria um psicopata, de que é uma pessoa que não tem sentimento e sai matando todo mundo, né? A realidade é bem diferente disso, né? Sim. Nós crescemos com vários tipos de psicopatas sendo mostrados em cinema, sendo escritos em livros, e a grande maioria eles são serial killers, né? E como, por exemplo, o Coringa, o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. Mas o que eu descobri estudando esse tema desde 2014, desde quando eu era estudante de direito, e eu estudo até hoje, que já sou uma pessoa da arte, né? Sou escritor, sou ator, é que a psicopatia é muito mais profunda do que a gente vê, do que a gente conhece, né? O psicopata ele possui graus de perversidade, ele possui graus na forma dele se comportar na sociedade. Existe o psicopata leve, o moderado, o grave, e há também o serial killer. E muitas vezes a gente não vê isso sendo falado, sendo discutido, e é preocupante, porque eles existem. Então, se eles existem e se eles estão entre nós, a gente deve sim falar sobre todos os graus de psicopatia. Certo? E como que a gente pode identificar isso, né? É uma pergunta muito difícil, porque como você mesmo disse, né, existindo vários graus, com certeza a gente convive com essas pessoas e a gente acaba não tendo noção, né? Às vezes pode ser pessoas muito próximas, que você tenha muita afinidade ou intimidade, e mesmo assim a gente não consegue identificar que ele tem algum tipo de comportamento que pode ser associado à psicopatia. Sim, é uma questão muito delicada e que as pessoas não devem, por exemplo, querer se autodiagnosticar com alguma lista que vê na internet, porque é muito sério, tem que ter um acompanhamento. O que se sabe, por exemplo, começando lá da infância, há um padrão entre os psicopatas de, por exemplo, enurese na infância excessiva, ou seja, esses grandes psicopatas, se você for fazer um histórico da vida deles, vai perceber que eles realmente faziam muito xixi na cama ao longo até da sua adolescência. Gostavam muito de colocar fogo nas coisas e tratar animais de forma sádica. Esses são os sinais básicos que eles demonstravam na infância. Outra coisa também, e que agora, depois que eles crescem, se você quer realmente identificar quem é esse psicopata, existe uma lista, que é um checklist, feito pelo Dr. Robert Hare, e nele possuem vários nortes do tipo, essa pessoa tem uma vida sexual não muito estável, essa pessoa ela tem um certo, ela não consegue se controlar em determinada situação, e aí você vai marcando aquilo com pontos, e aí no final tem um ponto de corte, onde, dependendo, com esse número para baixo, você é um psicopata de grau leve, com esse número para cima, você é um psicopata de grau máximo, mas, novamente, essa lista do Dr. Robert Hare, ela tem que ser feita com acompanhamento. Você não pode, por exemplo, fazer isso e já querer definir alguém como sendo algo. O que é muito difícil na psicopatia é que é uma coisa também muito interna, sabe? Por exemplo, no caso do Levi, daquele cara que nunca, talvez, vai matar e nunca vai sair por aí se autopromovendo um assassino, um serial killer, esse cara aí, para você descobrir, é muito difícil, porque você pode confundi-lo com uma pessoa comum que passa por problemas. E todos nós passamos por problemas e a gente quer também ser tratado disso. O psicopata, ele vai demonstrar para os outros um tipo de comportamento que para pessoas comuns pode ser tratado, mas para ele está tudo bem, sabe? Para ele está tudo ótimo, ele não precisa de tratamento, porque ele é assim e ele gosta de ser assim. Entendi. Agora sim,
supondo uma pessoa que acabe, né, se descobrindo, né, uma pessoa que, não sei, por fazer algum tipo desse teste, alguma coisa nesse sentido, ela acaba se descobrindo. Isso tem tratamento, isso tem acompanhamento, essa pessoa pode levar uma vida normal, como é que fica a condição de sobrevivência dessa pessoa numa sociedade como a nossa? Então, nós temos dois casos super interessantes, e eu indico muito que as pessoas pesquisem também sobre eles, que é do Dr. Adrian Raine e também do James Fallon, tá? Esses dois estudiosos, eles possuem cérebros de psicopatas, mas eles possuem família, eles estudam o tema, eles escrevem livros, eles contribuem para a comunidade científica. Então, eles estão entre nós, eles convivem entre nós, eles sabem da sua condição e tá tudo bem, certo? O caso, por exemplo, do James Fallon, ele é um psicopata leve. Ele sabia que ele tinha um gap de empatia em determinados momentos em que uma pessoa comum teria mais empatia, sabe? Mas ele não tá por aí matando pessoas. Mas ele descobriu que ele tem um cérebro de psicopata. Porque é o seguinte, o psicopata, ele também possui um dano cerebral, tanto no sistema límbico dele, tá? Especialmente na amígdala, que é o centro de emoções. Há estudos que mostram que até no tamanho físico, né, dessa amígdala chega a ser menor no psicopata, até 18% menor. Ele também possui um dano no córtex pré-frontal. E, além disso, ele também possui disfunções em certos genes, como, por exemplo, o gene guerreiro, que é um gene transferido da mãe para o filho através do cromossomo X. E também, além de tudo isso, muitos, senão, eu não posso falar todos, mas assim, 99, 98% deles tiveram uma criação totalmente disfuncional. Uma família disfuncional, ou então passaram por graves problemas na infância, seja porque foram largados pelos pais e foram foram ser adotados em ambientes totalmente tóxicos. Então, além do cérebro, do gênesis, a criação também é fundamental para que esse sujeito ele se transforme num psicopata de grau moderado, de grau máximo, um serial killer. Por isso, por exemplo, que esse James Fallon e o Adrian Raine, que possuem cérebros de psicopatas, eles não estão aí matando e nem são um perigo extremo para a sociedade, porque eles tiveram uma criação, uma base sólida e segura. E isso é muito interessante, isso é muito interessante mesmo, porque a gente não se vê falando isso muito por aí, e nem em obras de ficção. E é por isso que eu tratei desse tema no meu livro, Legado de História e Imaginação, que englobar todos esses novos conhecimentos numa linha ficcional, numa linha de suspense. Eu achei que estava precisando no mercado. Certo. Então, agora, quando a gente tem o caminho inverso, né? Por exemplo, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, por vezes, é muito cruel, e principalmente a gente aqui, como jornalista, né, a gente acaba cobrindo aí casos que deixam a gente estarrecido. Essa semana mesmo, aqui em Campinas, nós tivemos um triplo feminicídio. Um pai matou a esposa, matou a filha, matou a sogra. Enfim, são casos que acontecem de violência doméstica, de violência familiar, assassinatos e tudo. Nem todas as pessoas que cometem esse tipo de crime são psicopatas. Olha, nem todos realmente, você está certo. Mas quando eu paro para ouvir esse tipo de notícia, é tão grave e é tão desumano o que acontece dentro dessa família por esse sujeito, que a grande chance dele ser é muito alta. A chance dele ser um psicopata é muito alta, sabe? Porque é preciso uma falta de empatia muito grande, uma falta de remorso muito grande, sabe? Mas a gente não pode falar que todos esses casos são de um psicopata, né? Porque assim, o psicopata ele vai fazer tudo isso e ele não vai sentir culpa, ele não vai sentir remorso. E aí a gente tem que ver o pós desenrolar dessa história, né? De como isso vai afetar aquele sujeito que fez esse ato, sabe? Agora, psicopatas de leves, moderados aí, que mantêm uma vida, um padrão de vida normal, dito normal, né?
eles podem ter algum tipo de crise acionadas por gatilhos, tipo algum acontecimento na vida dele ali naquele instante pode dar um start e ele acabar cometendo algum tipo de crime, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim, Gatilhos. sim, totalmente. Até o grave, por exemplo, ele tem um momento em que dá o start, começa, né? A gente pode ter o exemplo, por exemplo, do Ted Bundy. E Ted Bundy é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ele já, né, foi transformado em filme, em séries. E ele, por exemplo, até uma certa idade, na adolescência, ele era um cara comum. Inclusive, quando eu fui estudar o passado dele, é extraordinário saber um detalhe. Ele trabalhou, antes de matar mais de 30 mulheres nos Estados Unidos, em diversos estados, ele trabalhou numa clínica de prevenção ao suicídio. Que quando eu soube, eu fiquei chocado, porque olha a imprevisibilidade que uma pessoa dessa pode emanar, sabe? O cara estava ali do lado de várias pessoas, salvando outras pessoas do suicídio, e daqui 5 anos ele ia começar a própria carreira dele nesse âmbito da violência e ia se tornar um dos maiores serial killers da história. Ele salvou vidas, mas depois ele tirou várias. Então, assim, ele teve o start dele, inclusive as mulheres que ele matava, tinham características muito parecidas com uma mulher que ele quis muito namorar e foi rejeitado. Então, isso teve um momento da vida dele que isso aconteceu, que aí rompeu com tudo que ele tinha de humano e começou essa carreira violenta no crime dos Estados Unidos, na comunidade estadunidense. Perfeito. Arthur Santileone, muito obrigado pelas suas informações. A gente recomenda aqui então o livro Legado de História e Imaginação, né, que trata desse assunto. A gente agradece aí então, Arthur, a sua participação. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, Henrique. Muito obrigado e boa tarde a todos. Uma boa tarde. 3h52.